senador Marcos Duval, que foi alvo de uma batida da PF semana passada, decidiu deixar a CPMI que apura o golpe do dia 8 de janeiro. Ontem, o parlamentar alegou ter passado mal e hoje divulgou uma nota dizendo que está se afastando das atividades parlamentares. Marcos Duval teve celulares, computadores e documentos apreendidos. Marcos Duval estava se tornando um empecilho para a CPMI a conseguir obter documentos do Supremo, que investiga também o atentado golpista do 8 de janeiro. O Supremo avisou, e a gente trouxe esse bastidor com exclusividade na semana passada, que não enviaria nenhum documento à CPMI enquanto investigados no inquérito por convocação ou mesmo participação nos atentados do 8 de janeiro estivessem sentados na comissão. Então, menos um problema sobra André Fernandes. A pedido de Duval, Marcos Rogério, governista também bolsonarista também deve assumir o lugar dele nessa comissão. Vem para cá, Tainá Farfan, com os detalhes desse adeus de Marcos Duval. Pediu para sair. Dani, antes de mais nada, uma ótima tarde para você e para quem está acompanhando a gente aqui no 360. Pois é, foi divulgada até uma nota agora, no iniciozinho da tarde, pela assessoria do senador Marcos Duval, que diz que ele foi aconselhado pela equipe médica a se afastar imediatamente das atividades parlamentares para cuidar da sua saúde, que por isso, então, ele estaria se afastando dessa atuação, né, na CPMI do 8 de janeiro, que quem assume é o senador Marcos Rogério, do PL, que apesar de não ser da mesma sigla que ele, né? Marcos Duval é do Podemos e é a sigla que tem a cadeira na CPMI do 8 de janeiro, que Marcos Rogério compartilha aí dos mesmos valores conservadores e que ele iria então tocar o trabalho nessa CPMI do 8 de janeiro. Nessa nota ele ainda afirma que espera recuperar a saúde o quanto antes para poder retomar os trabalhos, as atividades parlamentares. Dani, você trouxe um pouquinho do que aconteceu ontem, eu estava aqui na hora que tudo aconteceu, estava ali próximo do atendimento médico aqui do Senado Federal, quando o senador Marcos Duval foi lá para esse atendimento. Ele passou mal, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a ir lá fazer uma visita rápida a ele. Na saída a gente questionou, ele estava realmente bem abatido e disse que teve pressão alta. E o que eu consegui apurar? Logo antes de ele passar mal, ele teve uma reunião com a presidente do partido, a presidente do Podemos, Renata Abreu, no gabinete dele, para discutir justamente a situação dele depois de tudo que a gente acompanhou aqui de perto aqui na CNN, essa operação da Polícia Federal, os mandados de busca e apreensão que tiveram ele como alvo na última quinta-feira. E aí ele pediu um apoio jurídico do partido, o que deve ser sim concedido a ele, esse apoio jurídico, mas apurei também que o partido não deve vestir a camisa, que nesse momento ele está de certa forma até isolado ali pelos colegas diante da situação atual e de tudo que a gente vem acompanhando. Pois bem, hoje a gente viu que ele de fato se afastou das atividades parlamentares, de acordo com a nota por recomendação médica, e também deixou então as atividades nessa comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro. É isso, Dani, volto com você no estúdio. Obrigada, Tainá. Gente, a verdade é a seguinte, a gente vai trazer um bastidor agora. Marcos Duval pediu para sair. E como é que a CPMI do dia 8 de janeiro, a cúpula da CPMI, reagiu a essa notícia? Teve choro, vela, ranger de dentes? Não. Teve alívio. A palavra é essa. Eu recebi um ufa de um integrante da cúpula da CPI ao encaminhar para ele a nota da assessoria do senador Marcos Duval. Marcos Duval me ponderou, esse integrante da CPMI, se apresentou lá ontem, abatido, já acuado, tentando falar em recado a todos os senadores, não encontrou espírito de corpo. E Marcos Duval também já tinha se tornado uma espécie de... Eu estou buscando a palavra certa para não parecer maldade, mas eu estou tentando reproduzir o que me disseram sem reproduzir de novo, porque é preciso sopesar, mas Marcos Duval havia perdido a credibilidade, vamos falar assim, entre os próprios colegas. Um integrante da CPI me lembrou que ele passou muito tempo reivindicando apresentar um vídeo que ia revelar babado, muita gritaria e novas informações sobre o 8 de janeiro. O presidente da CPMI, o Arthur Maia, disse que não, estava proibido exibir mídia. O Arthur Maia sai da presidência, a Magno Malta, que é vice-presidente, assume e autoriza. E aí esse integrante da CPMI falou, cara, e era
bizarro, não tinha nada, era material desse fake que fica circulando na internet, não tinha nada novo, não tinha nada substancial. Marcos Duval pode fazer barulho nas redes, que ele perdeu, mas dentro, entre os colegas, ele não ressoa, ele não encontra eco, ele não inspira confiança. Veja só, né? Quando a gente recebeu a notícia de que ele estava pretendendo sair da CPMI, nenhum colega se arriscou nem a apurar, porque, segundo eles, o que Marcos Duval diz não se escreve. Esse é o espírito lá dentro. O Marcos Duval está isolado pelos próprios atos, isolado pelas próprias palavras, isolado pelas próprias idas e vindas, isolado por gritar muito e apresentar pouco, isolado por postar um calendário como se fosse um dossiê. E, bom, nesse momento ninguém lamenta o destino que ele está optando por seguir, se afastando. Ao contrário, acham que pode ser bom, inclusive, para ele e, acima de tudo, para o andamento das investigações. Vem para cá, Renata Agostini, Yuri Pita e Leandro Rezende, né? A gente está aqui olhando um pouco sobre essa situação do Marcos Rogério, e eu começo por você que está... Desculpa, perdão, do Marcos Duval, é porque o Rogério vai assumir o lugar dele, e um pouco do que eu acho que você deve estar conseguindo constatar aí, Yuri, é essa solidão institucional, entendeu? Não conseguiu reunir apoio nenhum em torno de si, e, de novo, não existe outro responsável pela situação em que ele está, a não ser o próprio senador. Pois é, e muito dessa decisão dele, né, alegando motivos médicos, se licenciar do cargo, poderia levar a se tornar um assunto entre os demais pares, e nem isso se tornou, o que demonstra justamente esse isolamento a que você se referia. É claro que esse tempo afastado, não só da CPI mista, mas do próprio mandato, das atividades parlamentares, era uma tentativa de deixar a poeira baixar e tentar aliviar a pressão, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político. Vale lembrar, semana passada, os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues entraram com uma representação no Conselho de Ética do Senado, que tem um histórico de ser um conselho mais ameno, que não entra em embates fortes, e o risco de se perder um mandato no Senado é baixo em comparação com o da Câmara, que também já é baixo, mas desta vez parece que há alguma possibilidade de fazer a coisa andar. Por isso que Marcos Duval se antecipa e já não deixa essa história nem crescer. Os próprios senadores Randolfo e Renan entraram com esse pedido no Conselho de Ética, invocando não só os últimos episódios, a suspeita de ter publicado um documento que era sigiloso, ao qual teve acesso pela sua atividade parlamentar, todas as postagens e gravações e versões que deu em relação à trama que poderia levar a algum tipo de gravação clandestina do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso, esse conjunto da obra foi usado na representação, e todo esse conjunto da obra coloca Marcos Duval nessa situação de que ele sai de cena e ninguém nem se torna um assunto ele sair de cena entre os seus próprios pares. Ô, Renata, gente, vocês estão vendo a movimentação atrás do Yuri? Isso é um dia movimentado no Congresso, hein? Sabatina para ministro Supremo, tá todo mundo lá e o Yuri não ia ficar de fora. Olha o tamanho. Esse é um corredor enorme, né? O chamado túnel do tempo, que leva às galerias das comissões, e olha, não tem assim um espaço, 1 milímetro vago atrás de você, querido. Muita movimentação aí em Brasília hoje para Sabatina de Zanin. Renata Agostini, mamãe do Bento, resguardada nos nossos estúdios, traz uma análise bastante apurada também a respeito dessa solidão institucional do Marcos Duval, né? Renato, acho que o Yuri traz uma expressão que diz muito, né? Não vira assunto nem entre os próprios pares, né? Não tem choro, não tem vela, não tem ranger de dente, ninguém está velando a ausência dele. O abandono de figuras do bolsonarismo, quando elas caem em algum tipo de desgraça ou elas têm algum tipo de problema, vamos colocar assim, de uma forma muito simples, né? Diante de adversidades, figuras do bolsonarismo encontram o abandono como uma consequência. Não faz muito tempo eu conversava com um aliadíssimo de Bolsonaro que estava, na verdade, rebatendo ali que era um absurdo, que estavam, eu nem lembro exatamente qual era a questão, mas falando comigo, é um absurdo, o que estão dizendo, porque o Bolsonaro não ataca ninguém. Aí eu falei, o Bolsonaro não ataca ninguém? Como assim, né? Não, a gente está falando mesmo, o Jair Bolsonaro? Ele não, o que acontece é, ele abandona. Isso ele faz. E ele faz sem piscar.
mas ele não é alguém que vai depois usar ali o palanque para sair falando sobre aquele agora ex-aliado. Então, essa ideia a pessoa está passando por um problema, a pessoa virou talvez um fio desencapado, né? Pode trazer alguma mácula ao ex-presidente, ao bolsonarismo ou ao grupo político que está ali junto do ex-presidente. Esse instinto e esse movimento de isolá-lo, ele é muito comum e a gente viu com frequência acontecer nos últimos anos. No caso do senador Marcos do Val, o fator que complica ainda mais a sua situação é de ele ter adquirido ali uma postura absolutamente claudicante, né? Não dá para entender direito onde ele queria chegar. Cada hora ele apresenta uma versão, cada hora ele aponta para um lado. Isso transformou, né, ainda mais difícil ele ter algum tipo de aderência com alguém ali na casa. Então, me parece que Marcos do Val acabou encontrando o destino de muitos do bolsonarismo, quando viraram e se viram diante de um problema, ou viraram o próprio problema. Ainda mais com esse perfil, comportamento dele, isso dificultou ainda mais as coisas para o lado do senador. Leandro Rezende, né? A gente está aqui agora analisando um pouco a situação do senador Marcos do Val e assim, nem o bolsonarismo consegue ser solidário a ele, porque, como de novo, né, ele é o ser humano que arrasta o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para a cena de um crime, que seria uma suposta trama urdida, na melhor das hipóteses, pelo Daniel Silveira, foi aonde ele parou, né, para tentar forçar a prisão ou fechamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nem o bolsonarismo consegue se solidarizar com ele nesse momento, porque ele arrasta, inclusive o ex-presidente vai ter que depor de novo para a Polícia Federal. O Marcos do Val mais isolado do que nunca, né? Ontem, só para lembrar, né, a bancada do PT apresentou um requerimento à presidência da CPMI para que ele fosse retirado da comissão. Esse requerimento foi negado pelo presidente da CPMI e os petistas passaram a dizer que iriam pressionar o Rodrigo Pacheco a fazer com que ele tomasse uma atitude, porque os petistas querem ouvir o Marcos do Val, né, que ele mude de lugar na CPMI, do lugar de quem pergunta para o lugar de quem responde. Então, essa ideia ainda existe, mas agora, enfim, está dada a licença aí do senador por questões de saúde. Não há solidariedade a ele por parte da direita, porque, de novo, né, é uma figura que criou problemas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, problemas variados, né? Bolsonaro vai ter que voltar à Polícia Federal para falar sobre essa trama, enfim, que o Marcos do Val tentou ali criar com algum propósito que até hoje não ficou exatamente claro. Queria destacar o personagem que está de volta, né, a uma comissão parlamentar de inquérito, que é o Marcos Rogério, que foi uma figura muito importante para o governo Bolsonaro na CPI da pandemia, né? Ele era talvez a cara da tropa de choque ali de defesa do Bolsonaro na CPI da pandemia. Outro dia até estava conversando aqui com o nosso editor, o Guilherme Sete, sobre por onde andava, né? O Marcos Rogério, sempre muito dado a aparições e a comentários. Ele estava de licença também, está voltando agora ao Senado. Ficou de licença um tempo, né? Depois de ele tem uma filhinha que estava passando por um problema de saúde. Isso. Aí ele precisou ficar de licença e está de volta aí o Marcos Rogério, né? Que, enfim, é um senador que faz uma defesa enfática do Bolsonaro, mas não é um senador como o outro Marcos, né? Como o xará dele, que, enfim, foi dado ali a criar esse tipo de teoria da conspiração e criar todo um enredo que prejudicou muito a direita e, sobretudo, o ex-presidente Bolsonaro. Acabou se tornando uma espécie de... como eu posso, personificação de alguém que não tem compromisso com a verdade, né? Nem entre os próprios colegas e nem entre os aliados. Ontem, inclusive, aliás, né, pelo amor de Deus, o senador Marcos Rogério é o homem responsável por ter transformado a palavra narrativas em algo que o Brasil não suporta mais ouvir. Então, a gente precisa rezar para o senador Marcos Rogério encontrar uma nova palavra para fazer essa nova palavra viralizar e virar meme. Porque se for narrativas, senador, o que faremos? O que faremos? A gente conta com a sua capacidade. Fala também. Muito bem o Marcos Rogério. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Você falou, vai vendo. Olha aí, Brasil, e eu fiquei, meu
Meu Deus. Tem o Vai Vendo também. Vai Vendo, Brasil. Né? Criou várias, lendário, mas aí agora a gente precisa de um novo pacote. É tipo figurinha que você usa muito e aí depois você precisa de novas. Então contamos com a oratória do senador Marcos Rogério, que é um bom orador. Tem muita... Ele trabalhava com rádio, gente? Isso, né? Dá pra ver. Fala muito bem ali o senador, mas por favor, narrativas e vai vendo. Não, vamos girar. Exatamente. Valeu, gente.